Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Sabadão, 9 de agosto, dia de jogo do Fogão, 8h30 da noite, teremos o Botafogo em campo de novo, né? Agora lá no Castelão, em Fortaleza. O Botafogo chegou ontem à capital cearense, como sempre muito bem recepcionado, a Botafogo TV mostrando tudo, né? O carinho do torcedor nordestino, né? Recebendo o Botafogo, candidato a melhor clube do mundo. Galera, a partida começa 8h30 da noite lá no Castelão. Pega um Fortaleza do nosso ex-técnico Renato Paiva, que tem apenas 15 pontos no Campeonato Brasileiro, tá na zona da degola, né? Então, situação difícil do nosso adversário, que tem muitos desfalques, né? Tanto Botafogo como Fortaleza terão desfalques logo mais. A partida tem transmissão somente pela Amazon Prime, tá? A gente fala aqui sempre, a gente sabe que é difícil agora, cada hora o jogo é numa plataforma diferente. Amazon Prime, existe um período ali, um trial, né, de 30 dias, então a pessoa tem que se ligar, caso ela não queira continuar sendo Prime, né, antes dos 30 dias, cancelar a assinatura. 30 dias é um período grátis, tá? Se quiser ver o jogo do Fogão, faz ali, se inscreve, só fica atento justamente a isso. O prazo de um mês, senão começa a descontar no seu cartão de crédito, beleza? 8h30 da noite, arbitragem do Fake Nery, Anderson Daronco, mais uma vez aí o Daronco apitando uma partida do Botafogo, e o Botafogo com seus desfalques, né? Tem o Barbosa suspenso, Alain, mesma coisa, também suspenso, Marlon Freitas, que já tá bem, né? Mas precisa cumprir aquele protocolo da concussão, né? Do jogo do Bragantino, então tá de fora também. Botafogo com alguns problemas, especialmente na zaga, né? O Caio Pantaleão segue fora, né? Por lesão. Cuiabano, nosso lateral, também no departamento médico. Então o Botafogo deve ter uma zaga improvisada, né? Com o David Ricardo, que é zagueiro de ofício, e com o Marçal, né? Que aí jogaria improvisado como zagueiro, né? A princípio, Matheus Ponte ou Vitinho, né? Na lateral, e aí justamente o miolo da zaga com o Marçal e o David Ricardo, e na lateral esquerda, necessariamente, a gente vai ter o Alex Telles, já que o Cuiabano está fora aí de ação. No meio de campo, né, devemos ter o Newton e o Danilo pela primeira vez começando jogando, né, o Danilo foi muito bem contra o Bragantino, e além do Savarino, o retorno ali do trio ofensivo com Arthur Cabral e o Montoro, o jovem garoto Álvaro Montoro. Esse deve ser o Botafogo para enfrentar justamente o Fortaleza do Renato Paiva, né? Novidades do Botafogo: o Neto foi anunciado, né? Contrato até 2027, o goleiro Neto. E hoje teremos Léo Link, tá? Então mais uma também mudança aí na defesa, né? Já tivemos o Léo Link contra o Bragantino, o John segue de fora, já que teve toda essa confusão aí essa semana em relação à quase ida dele para o West Ham, acabou ficando no Botafogo. Então o Léo Link atua, e o Neto já oficialmente anunciado pelo Botafogo, em breve também estará à disposição para o David Ancelotti, né? Muitos problemas no Botafogo, né? Muitos problemas. Um jogo, claro, importante, né, para o Botafogo, para a gente não desgarrar muito, né, ali da tropa da frente do Campeonato Brasileiro. Esse é o grande objetivo do Botafogo, pelo menos em termos de brasileiro. Se o título, né, é algo que ficou mais distante, pelo menos o Botafogo ficar sempre ali próximo do G4 e do G6, né, não desgarrar dessa turma aí da frente, beleza? Vamos falar então agora de contratações, né? Começar por zagueiro, daqui a pouco a gente fala então do novo centroavante do Botafogo, né? Botei na thumb. Zagueiro, Botafogo tá próximo do zagueiro Alex, né? Do Atlético Goianiense. O Botafogo fez uma proposta de 10 milhões de reais, agradou, né, a diretoria do Dragão, só que o próprio Fortaleza, por indicação do Renato Paiva, também tem interesse no jogador. Então, vamos ver. O Atlético Goianiense pediu justamente para aguardar a partida de amanhã, né, pela Série B, para depois sim definir o futuro do Alex. Então o Botafogo botou a proposta na mesa, agradou o Atlético Goianiense, mas teremos aí pelo menos mais 24 a 48 horas para ter uma definição em relação ao zagueiro Alex. O Botafogo também de olho no Gabriel Bahia, tá? E no Gustavo Medina, jogadores do Volta Redonda e da Ferroviária, tá? A tendência é que o Botafogo contrate, além do Alex, um desses dois, tá? E não os 3 zagueiros, até porque o Botafogo trabalha com
ali um elenco mais enxuto, né? O David Ancelotti, que é o elenco mais enxuto, então a tendência é que seja o Alix e um dos dois, ou o Gabriel Bahia ou o Gustavo Medina, tá? São prospectos, né? Assim como era o Dantas, que acabou a coisa não acontecendo entre Botafogo e Novo Horizontino, beleza? Galera, vamos falar então do atacante espanhol, né? Centroavante, mas que pode atuar também pela ponta, né? O Cris Ramos, tá? O Cris Ramos, ele jogava no Cádiz, né? Na La Liga. Em 2019 ele tem até um recorde curioso, né, de jogador que atingiu a maior velocidade no campeonato, superou Vini Júnior, superou o Dembélé, um jogador muito rápido e de muita estatura, tá? De muita estatura. Tem 28 anos, na última temporada teve uma assistência e 10 gols, tá? É um jogador que tem uma impulsão muito grande, né, até pela altura, e se for analisar as características dele, talvez o maior defeito dele seja a conclusão ali, frente a frente com o goleiro. Aquela hora H ali, né, em que Ronaldo Fenômeno é tão bom, né, na tomada de decisão, ele acaba falhando um pouco nesse aspecto, tá? A análise justamente dos jornalistas espanhóis é de que ele funciona melhor atuando com outro atacante junto, né? Fazendo essa parceria. É um jogador que sofre muitos pênaltis, inclusive é o que mais sofreu pênaltis na Liga Espanhola, né? Até pela sua velocidade, enfim, posição física, né? E tem essas características, como eu disse, de impulsão e também poder jogar como um ponta. É um jogador que vai, claro, chegar aí, a gente vai tentar entender como que o David Ancelotti vai escalá-lo, né? Se vai fazer ali uma dupla de ataque com o Arthur Cabral, ou se ele vai ser um reserva do Arthur Cabral, né? Ou, obviamente, caso os dois não joguem juntos, né? Disputarão a posição, já que é um jogador que está vindo aí, sendo adquirido por 4 milhões de euros, né? Pelo Botafogo. É uma aquisição interessante, acho que temos aí um ponto de interrogação, como que ele pode render nesse Botafogo, mas a gente tem cobrado jogadores de uma maior estatura, né? O Botafogo que ano passado teve muito sucesso com jogadores fortes, altos, né? E esse ano modificou, né, a forma de contratação, trouxe alguns baixolas, né? Tipo o Arthur, o próprio Montoro, né? Então o Botafogo talvez aí tentando recuperar essa característica que foi tão forte ano passado, né? Quando tinha o próprio Júnior Santos, o Luiz Henrique, jogadores altos, fortes e rápidos, né? Então, dentro desse perfil, é justamente o que está vindo aí do Cris, beleza? É isso, galera, videozinho mais rápido, ainda estou fora do Rio, né? Enfim, amanhã estou em São Paulo, mas segunda-feira, se Deus quiser, estou de volta ao Rio de Janeiro. E, enfim, comenta aí embaixo o que vocês estão achando aí, né? Não vou nem entrar hoje nas confusões aí todas da SAF e tudo, porque eu sei que a gente tem que deixar isso um pouquinho de lado, por hora pelo menos, e focar nos reforços do elenco. Acho que o Botafogo é o único clube, galera, o único clube envolvido em 3 competições: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Detalhe interessante esse. Então, que o Botafogo consiga ir bem nas 3 competições. Como eu falei, brasileiro está um pouquinho de lado aí a possibilidade de título, mas Copa do Brasil e Libertadores seguimos muito forte, beleza? Tamo junto, aquele abraço, fogão pra cima, sempre!